Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da gente fazer uma medicina e principalmente uma psiquiatria baseada em evidência científica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, sou médica residente em psiquiatria e estou aqui para desmistificar a saúde mental e te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então já se inscreve no canal, já deixa seu joinha e compartilha esse vídeo com alguém que possa gostar também. Bom, para começar, eu queria ilustrar dando alguns exemplos. Os antidepressivos que a gente tem hoje, a maioria atua aumentando o nível de serotonina na fenda sináptica, ou seja, aumentando a disponibilidade de serotonina no nosso cérebro. Isso fez com que durante bastante tempo existisse a teoria monoaminérgica da depressão. O que isso significa? Que a depressão seria falta de serotonina no nosso cérebro. Seria muito lógico, né, a gente pensar, se a gente está dando um remédio que aumenta a serotonina e esse remédio melhora a depressão é falta de serotonina. E por uma época, né, existiram alguns exames de sangue, por exemplo, para ver como que estava a serotonina no sangue. E a gente também poderia pegar, né, por exemplo, um dos precursores da serotonina é o triptofano. Então, se a gente der triptofano, suplementar triptofano na pessoa, provavelmente vai aumentar os níveis, né, de serotonina e com isso ela vai melhorar a depressão. Tudo isso faz muita lógica, faz muito sentido, você concorda? Mas isso não significa que isso é verdade. Inclusive, não é. Recentemente, foi feita uma revisão de todos os artigos que tem sobre o tema e foi mostrado que não existe nenhuma prova que a depressão é falta de serotonina no nosso cérebro. Na verdade, o que parece é que é um desequilíbrio, não necessariamente uma falta desse neurotransmissor. Ou seja, toda essa lógica, gente, não necessariamente se transforma numa verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque hoje tem muitos profissionais agindo e fazendo condutas baseadas nessas lógicas, vamos dizer assim, mas que na realidade não trazem benefício e podem até custar muito caro financeiramente, custar muito caro em relação a níveis de saúde e pode até mesmo custar a sua saúde mental também. Teve uma época também que estava muito na moda fazer exame farmacogenético. O que era isso? Você fazia um exame carérrimo que era para ver quais potenciais remédios você tenderia a responder melhor. Então, por exemplo, lá nesse exame você ia ver que você tem mais uma enzima que metaboliza a sertralina. Então, a sertralina talvez fosse um bom remédio para você. E na época que surgiu esse exame, foi com um grande entusiasmo, né? Porque hoje a gente indica os antidepressivos meio que uma indicação clínica, mas é um pouco tentativa e erro também, né? Por mais que façam sentido, então eu vou passar mirtazapina para esse paciente porque eu quero que ele ganhe peso, eu quero que ele aumente o sono. Não necessariamente quando a gente passar esse remédio isso vai acontecer. Então tem um pouco dessa tentativa e erro, mesmo que isso seja conduzido, né, por uma lógica, por um raciocínio clínico por trás. E aí nesse exame faria muito sentido e seria muito bom se isso se confirmasse. Mas o que aconteceu? Os pesquisadores viram que mesmo quando o exame falava, esse remédio tende a responder mais, ainda assim era uma coisa um pouco tentativa e erro, não necessariamente o paciente responderia tão bem quanto previsto naquele exame. Então é um exame que não é utilizado hoje na prática clínica baseada em evidência científica, porque ainda tem muita gente que preconiza, que orienta a realização desse exame, que é um exame carérrimo, como eu disse, e que praticamente não traz muita informação. E a gente precisa pensar numa coisa. Geralmente a gente acha que quanto mais exames um médico pediu pra gente, melhor tá sendo o nosso tratamento, né? Porque ele quer ver muita coisa e tal. Mas o que a gente sabe é exatamente o contrário. Toda vez que a gente vai solicitar um exame, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer de dado daquele exame e o que a gente vai fazer com essa informação. Então, por exemplo, se eu peço um exame de vitamina D, o que eu quero saber? Se os níveis de vitamina D estão adequados. E o que eu vou fazer com essa informação? Se vier uma deficiência de vitamina D, vou tratar a vitamina D, certo? Agora, se eu peço um exame de cortisol, para que serve um exame de cortisol? Por quê? Existe um consenso das sociedades de endocrinologia ao redor do mundo que a dosagem de cortisol
por si só, sem um quadro clínico específico, ela não traz muito dado pra gente. Isso não significa que uma pessoa que tem um cortisol de 10 tá mais estressada que uma pessoa que tem um cortisol de 6. Não tem esse alinhamento. E o que você vai fazer com essa informação de um cortisol de 10? Sabe? Não tem um segmento, uma propedêutica para se fazer, um raciocínio claro, sabe? De quais seriam os benefícios de entrar com a medicação em relação a isso. Isso coloca uma pulguinha atrás da orelha que, se você for no médico que te pediu 50 páginas de exame, toma cuidado, principalmente quando isso envolver zinco, cobre, magnésio, selênio. Por quê? Porque a gente não tem embasamento científico do que fazer com essa informação. O que é um cobre baixo? É controverso na literatura, não tem esse dado. Quando que a gente vai suplementar cobre? Não existe esse dado, sabe? E de qualquer forma, por exemplo, hoje tem pesquisas sendo feitas com zinco, né, para transtorno bipolar, para alguns transtornos do humor, mas são pesquisas incipientes, são coisas que estão começando, engatinhando. E o fato, por exemplo, de terem suplementado zinco numa população específica, geralmente um número muito pequenininho de pessoas, não significa que dando para todo mundo isso vai ser a solução dos problemas. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter e sempre fazer uma avaliação caso a caso, tá? Essa área, né, principalmente de psiquiatria nutricional, é uma área que está crescendo. Inclusive, para quem tiver interesse, tem um livro muito legal sobre isso, que chama Psiquiatria do Estilo de Vida, mas igual estou dizendo, existem muitas coisas sendo estudadas, mas poucas coisas que de fato se mostraram efetivas na prática e que já podem ser utilizadas hoje, com segurança e com eficácia. Porque muito além de uma coisa ser eficaz ou não, a gente tem que pensar se essa coisa é segura ou não para a pessoa, principalmente a longo prazo. Então, quando a gente fala, um exemplo muito emblemático é a vitamina D. Agora tem gente que fala assim, a vitamina D tem que ser acima de 50. Gente, as sociedades, os guidelines das sociedades sérias, né, por exemplo, a Sociedade de Endocrinologia, a recomendação é população geral, vitamina D acima de 20. Populações específicas com alto risco para osteoporose, vitamina D acima de 30. Não existe um guideline que fala para manter vitamina D acima de 50, gente. Sabe? Se a pessoa te falar isso, pede cadê a fonte e provavelmente vai ser uma fonte ruim. O que é uma fonte ruim? Sabe aquela coisa, os estudos mostram? Gente, tem estudo mostrando tudo que você imaginar na sua vida, vai ter um estudo mostrando. Por isso que é importante a gente, enquanto profissional de saúde, isso não é obrigação do paciente, isso é obrigação do profissional de saúde, saber filtrar o que são bons artigos, o que são boas evidências científicas e o que não são. Então, quando a gente fala assim, um estudo pequeno é um estudo feito em 20, 30 pessoas. Um estudo grande é um estudo feito com milhares de pessoas. E por que isso é diferente? Porque a gente tem alguns efeitos na medicina, por exemplo, o efeito placebo, que são muito maiores do que provavelmente você imagina. Quando a gente pega ensaio clínico randomizado, que é pegar 2 grupos de pessoas, dar antidepressivo para um e dar pílula de farinha para o outro, 30% do grupo da pílula de farinha melhora. 30%. Vocês já pensaram nisso? Enquanto no grupo antidepressivo, geralmente é em torno de 60%, né? O dobro de melhora do que a pílula de farinha. Mas como que 30 pessoas melhoram se só tomam pílula de farinha? Olha como que é muito delicada, a medicina é muito mais complexa do que eu acho que é só dar zinco, é só dar triptofano, eu acho que tem que manter a vitamina D acima de 50. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz. E pode ser que você esteja se perguntando agora, né? Putz, mas agora como que eu vou saber que o meu médico é um médico que tá estudando, que tem evidência científica ou não, que ele tá tirando as coisas de lugares ruins, né, de fontes ruins. Talvez alguns jeitos seja, né, de acordo com as atualizações, você pode ver se é um médico com uma boa formação, então um médico, né, com residência médica, você pode ver também de acordo com os colegas, né, com profissionais da sua confiança, né, pessoas que você confie.
E sempre ir em busca disso, né? Com muito cuidado. Eu sei que é complicado a gente falar, não acredite em tudo que você ouve de um médico, porque teoricamente médicos seriam pessoas confiáveis pra gente acreditar no que é dito. Mas o que a gente tá vendo um movimento na medicina é de pessoas que estão priorizando lucro acima de segurança, acima de bem-estar dos pacientes. Tanto que tem todas essas questões, né, de soroterapia, chip da beleza, que não tem nenhuma evidência científica de benefício para o paciente e são coisas que custam milhares de reais e que tem muita gente que cai nessas ciladas. Basicamente foi essa conversa que eu pensei em trazer pra vocês hoje. Me conta nos comentários o que você achou. Não esquece de dar seu joinha, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchauzinho!